Olá, estudantes! Hoje nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Será o nosso próximo conteúdo que nós iremos trabalhar. Então, vamos lá. Relações métricas no triângulo retângulo. Aí nós temos o seguinte, olha só. As relações métricas, elas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, ou seja, triângulo com um ângulo de 90 graus, de tal forma que os elementos de um triângulo retângulo estão apresentados abaixo. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que as relações métricas, elas vão relacionar as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem 90 graus. Então, vamos destacar aqui os elementos do triângulo retângulo. Nós já temos aqui a nossa representação inicial do nosso triângulo retângulo ABC. Esse é um triângulo retângulo em A, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então dizemos que o triângulo ABC é retângulo em A. Mas vamos entender, vamos ver os elementos desse triângulo retângulo. Olha só, nós temos aqui, gente, esse lado maior aqui, esse lado maior, gente, esse lado maior, nós chamamos de hipotenusa. Então, hipotenusa é o lado que está na frente, né? Que está na frente do ângulo de 90 graus, certo? Continuando aí, nós temos aqui esse lado, né? Esse lado aqui, que eu vou chamar, vai ser um cateto. E eu tenho esse outro lado aí, que também vai ser outro cateto. Então, catetos serão os lados que formam o ângulo de 90 graus. Importante esse entendimento, né? Os catetos são ângulos que formam o ângulo de 90 graus. Tudo bem. Continuando aí, né? Nós temos o que também aí? Outro elemento do triângulo retângulo. Essa medida N, né? Esse segmento N, essa medida N, gente, nós vamos atribuir um nome específico para ela, né? Esse comprimento aí, esse segmento, Esse segmento aí, gente, a gente vai dizer que é a sombra do cateto B sobre a hipotenusa. Então, esse segmento aí, N, destacado em verde, a gente vai dizer que é a sombra do cateto B sobre a hipotenusa, ou a gente vai dizer que N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, que é a mesma ideia da sombra. Então, N é a sombra, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Ok. Continuando, nós vamos agora para esse segmento M. Esse segmento M, gente, ele equivale à sombra do cateto C sobre a hipotenusa. Ou seja, M é a projeção, é a sombra, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Certo? Então, nós temos aí o triângulo retângulo ABC. Nós temos aí a hipotenusa, que é o lado oposto a um ângulo de 90 graus. Nós temos os catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nós temos a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, que é o N. E nós temos a projeção do cateto B, do cateto C sobre a hipotenusa, que nós estamos chamando de M. Vai haver questões em que o N e o M estão em locais invertidos. Então, para você não ficar se confundindo com essa situação, é importante que você lembre o seguinte, essa medida verde é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tá? A projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Esse segmento em lilás aí, que a gente destacou, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E assim por diante, certo? O último elemento que nós temos aí é a altura, né? A altura é esse segmento aí, né? E essa altura, gente, ela forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, né? Então, essa é o nosso último elemento, que é a altura, né? Esse segmento que é perpendicular aí com a hipotenusa. Muito bem. Continuando, ainda falando de relações métrico retângulo, nós temos a mesma situação que nós acabamos de construir, né? Os elementos do triângulo retângulo, né? Hipotenusa, os catetos, as projeções
dos catetos e altura, certo? Mas diante dessa situação aí, diante desses elementos presentes no triângulo retângulo, nós conseguimos montar algumas relações métricas importantes. Vamos ver essas relações métricas a partir de agora. Então vamos lá, relações métricas. A primeira relação métrica, essa daí, essa relação métrica aí, ó, o famosíssimo Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica de tal forma que aí está dizendo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos do triângulo retângulo. Então é uma relação métrica que nós podemos aplicar na resolução de um problema envolvendo aí o triângulo retângulo. Vamos ver a próxima relação métrica. A próxima relação métrica, né, temos aí que diz que a altura ao quadrado é igual a n vezes n. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Outra relação muito importante. A próxima relação é essa daí, essa relação aqui. E nessa relação aí nós temos que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, né? A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Outra relação muito importante. Continuando aí, nós temos a próxima relação métrica, que diz que b ao quadrado, né? B ao quadrado é igual a vezes n. Então quer dizer o quê? Que se eu pegar esse cateto B e elevar ao quadrado, ele vai ser igual, né? Ele vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção que é o n. Então, esse cateto B ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, ou seja, a hipotenusa vezes a sua sombra. Tudo bem? Deixa eu apagar esse destaque. Deixa eu apagar. Aqui o destaque que a gente tinha feito. Voltando aí. E continuando aí, nós temos a nossa última relação métrica. C ao quadrado é igual a vezes m. Quer dizer o quê? Que esse cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, né? Então, esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua sombra ao quadrado. Então, essas são as relações métricas, né, que nós aplicamos, que nós empregamos no triângulo retângulo, na resolução de problemas envolvendo o triângulo retângulo. Observe que todas essas relações numéricas estão relacionadas às medidas, né, dos catetos, das projeções, da altura e da hipotenusa. Então, observe que as relações métricas elas vão utilizar necessariamente esses elementos do triângulo retângulo. Esses elementos, quando eu falo esses elementos, eu estou falando dos catetos, eu estou falando da hipotenusa, eu estou falando das projeções e eu estou falando da altura. Então, relações métricas vai trabalhar necessariamente esses elementos do triângulo retângulo, certo? Vamos agora para a parte de resolução de alguns exercícios. Então, vamos lá. Exercícios, parte 1. Vamos resolver aí o nosso primeiro exercício. Na figura abaixo, determine o valor de x que corresponde à altura do triângulo retângulo em destaque. Então, essa questão aí está querendo que a gente, calcule a altura do triângulo retângulo em destaque. É isso que ele está querendo nessa questão. Pronto. Temos aí a ilustração do nosso triângulo retângulo ABC e a gente quer determinar o valor da altura, né? A altura aí está sendo representada por x. Então, diante das informações que nós temos na questão, nós precisamos ver qual das relações métricas nós vamos utilizar para encontrar a altura desse triângulo retângulo em destaque. Então, vamos para os dados da questão.
certo? Eu tenho que x é igual à altura, que é o que eu quero descobrir. X é a altura, que é o que nós queremos descobrir. Nós temos que o cateto B aqui, ó, o cateto B vale 12, né? O cateto B vale 12. Nós temos que o cateto C, né, vale 5. Nós temos que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo 90 graus, vale 13. Então, nós temos essa informação. O cateto B vale 5, o cateto C vale 13 e a hipotenusa vale A, né? Diante do que eu quero, que é a altura, e diante das informações que nós temos, qual das relações aqui nós vamos utilizar? Então, eu vou prezar aí de uma relação métrica que trabalhe os catetos, a hipotenusa e a altura. Então, vamos lá, ó. Eu tenho essa relação aqui, ó. A vezes H igual B vezes C. A relação que nós vamos utilizar é essa daqui, porque ela utiliza os dois catetos, a hipotenusa e a altura que eu quero descobrir. Então, essa aqui vai ser a relação métrica que nós vamos utilizar, certo? Então, aplicando essa relação métrica, nós vamos ter o seguinte: A vezes H igual B vezes C, essa é a relação métrica. Substituindo, eu vou ter que A é 13 vezes H que eu quero descobrir, igual a B, que é 12, vezes C, que é 5. Resolvendo aí, eu vou ter que 13H é igual, multipliquei aqui, 12 vezes 5, 60, né? Ficou dessa forma aí. Continuando aí, eu vou ter que H é igual a 60, esse 13 passou dividindo. Então, H é igual a 60 dividido por 13, H vai ser igual a aproximadamente 4,6. Então, está resolvido o nosso primeiro exercício envolvendo relações métricas. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Nós temos o seguinte: na figura abaixo, determine as medidas dos catetos, da altura e da hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu quero determinar nessa situação aí a medida dos catetos, né? No caso de C, né? De B. Eu quero encontrar também a medida da altura e a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Muito bem. Vamos para os dados da questão. Nós temos o seguinte, ó. N é a projeção do cateto B, a sombra do cateto B, certo? Então, N vale 4, né? N vale 4. M, que é a sombra do cateto C, né? M vale 2, é o que nós já temos aí. A, olha só, gente, A é essa medida toda aqui, ó. A vale tudo isso. Agora, entenda, a medida da hipotenusa é a mesma coisa que a soma das duas projeções. Então, A é igual a M mais N. Se eu tenho o valor de M, se eu tenho o valor de N, então o valor da hipotenusa vai ser igual a M, que é 2, mais N, que é 4. Então, A já descobrimos. A vale 6. Então, já descobrimos o valor de A. Muito bem. Então, eu quero descobrir o valor da altura e eu quero descobrir o valor do cateto C e eu quero descobrir aqui uma correção, gente. Aqui não é o cateto D, né? É o cateto B, né? Fazendo aí a correção. É o cateto B. Então, eu quero descobrir o valor da altura, do cateto C e do cateto D. Então, vamos lá. O primeiro que nós vamos tentar descobrir, diante do que nós temos, é a altura. É a altura. Por quê? Ó, eu sei o valor de N e eu sei o valor de M. Então, se eu sei essas duas informações, eu posso usar essa relação métrica aqui, ó, para descobrir o valor da altura. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Substituindo, nós vamos ter que H é igual a M, que é 2, vezes N, que é 4. Multiplicando aqui em cima, então H ao quadrado é igual a 8. H vai ser igual, esse expoente 2 passa, o expoente 2 passa na forma de raiz quadrada, então H é igual a raiz quadrada de 8.
E continuando aí, né, eu tenho que, simplificando meu radical, né, h é igual a raiz quadrada de 8, então eu vou ter que h é igual a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. De tal forma, gente, que 4 tem raiz exata. Então, raiz quadrada de 4 é 2, vem para fora e permanece o raiz de 2. Então, h é igual a 2 raiz de 2. Muito bem. Vamos agora tentar descobrir o valor de b, né? Usando a fórmula aí, b ao quadrado igual a vezes n. Então, eu sei que a vale 6, eu sei que n vale 4. Então, substituindo os valores aí, eu vou ter que b ao quadrado é igual a, que é 6, vezes n, que é 4. Multiplicando aqui em cima, ó, b ao quadrado vai ficar 6 vezes 4, 24. Eu vou ter que b, esse expoente 2, ó, ele vai na forma de radical. Então, b vai ser igual a raiz quadrada de 24. Não tem raiz quadrada exata. Então, nós vamos simplificar essa radical. Então, eu tenho que b é igual a raiz quadrada de 24, é 4 vezes 6. Ótimo. Continuando aí, eu sei que raiz quadrada de 4 é 2, sai para fora, ou 2 sai para fora, permanecendo raiz de 6. Então, b, simplificando, vai ficar 2b é igual a 2 raiz de 6. Vamos agora encontrar o valor do cateto C usando a relação métrica C ao quadrado igual a vezes n. Então, aí nós vamos ter que C ao quadrado é igual a, que é 6, vezes n, que é 2. Né? Aí aqui nós vamos multiplicar, de tal forma que nós vamos ter o seguinte, ó, C ao quadrado é igual a 6 vezes 2, 12. Continuando, eu vou ter que C é igual a raiz quadrada de 12. Então, esse 12 aqui, ó, ele passou na forma de radical. 12 não tem raiz quadrada exata, então nós vamos tentar simplificar esse radical. Então, vamos lá, C é igual a 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, eu vou ter que C é igual a raiz quadrada de 12, que é 4 vezes 3, de tal forma que 4 tem raiz exata. Então, raiz quadrada de 4 é 2, sai para fora, e permanece o raiz de 3. Então, C é igual a 2 raiz de 3. Então, temos aí o valor de A, que é 6, o valor de H, que é 2 raiz de 2, o valor de B, que é 2 raiz de 6, e o valor de C, que é 2 raiz de 3. Então, está feito nosso exercício número 2. Vamos agora para o último exercício, que é o 3, né? Nós temos que, na figura, determine a medida do cateto B e das projeções dos catetos do triângulo retângulo. Então, nós vamos determinar a medida do cateto B, né, e a medida das projeções, ou seja, de N e de M. Observe que no início da aula a gente tinha falado que N é a projeção de B, do cateto B, e M é a projeção do cateto C. Observe que na nossa questão está invertido. Está invertido, mas nós não vamos levar isso em consideração. Então, aqui, nós vamos considerar que aqui seja N, né, e aqui seja M. É porque a questão está invertido essas informações. Então, vamos lá. Vamos para os dados da questão, né, os dados. Eu sei que a hipotenusa, o A é 5, tá aqui, ó. A hipotenusa é 5. Eu sei que o cateto C, ele vale 3, cateto C vale 3. Eu sei também o seguinte, aí nós queremos descobrir o valor do cateto B, o valor da projeção M, que vai ser essa daqui, ó, M, vamos considerar como sendo M, e nós vamos tentar descobrir o valor da projeção N, certo? Então, vamos lá. Diante do que nós temos aqui, a gente precisa ver qual dessas relações métricas nós vamos utilizar. Observe que aqui nós temos o valor do cateto C, o valor da hipotenusa e eu quero saber o valor de B. Olha só, essa é uma situação em que nós podemos, para descobrir o valor de B, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Porque eu sei quem é a hipotenusa, eu sei quem é o cateto C e eu quero saber o valor do cateto B. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter que A, que é 5 ao quadrado, igual a B, que eu não sei, ao quadrado. Aqui é mais C, que é 3 ao quadrado. Resolvendo isso aí,
nós vamos ter que 5 ao quadrado é 25, que é igual a b ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 9. Continuando, eu vou ter que b ao quadrado, isolando b, né? Eu vou ter que b ao quadrado é igual a 25. Esse 9 que estava positivo, ele vai passar para o outro lado, né? Ele vai passar para o outro lado negativo. Então, b ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9. Continuando, eu vou ter que b ao quadrado é igual a 25 menos 9. Eu vou ter 16. Então, b é igual a raiz quadrada de 16. E continuando, eu vou ter que b vale 4. Então, acabamos de descobrir o valor do cateto b. Muito bem. Vamos agora, como eu já descobri o valor de b, nós já descobrimos o valor de b, né? Como a gente descobriu o valor de b, então eu vou utilizar essa relação métrica aqui, ó. Eu vou utilizar essa relação métrica aqui para descobrir o valor de n, né? Que é a projeção, que é essa projeção aqui do cateto b, né? Vamos considerar aqui como sendo n. Então, como eu já sei o valor de b, eu vou utilizar essa relação métrica para descobrir o valor de n, já que não sabemos o valor de a. Então, nós vamos ter que b, que é 4, ao quadrado, é igual a, que é 5, a hipotenusa é 5, vezes n. Então, continuando, eu vou ter que a ao quadrado é 16, que é igual a 5 vezes n. Continuando, eu vou ter que n é igual a 16 dividido por 5. Então, 5 passou dividindo. Continuando, eu vou ter que n é igual a 16 dividido por 5, 3,2. Muito bem. Vamos agora descobrir o valor da projeção m, utilizando essa relação métrica aí, se ao quadrado é igual a vezes n. Então, eu vou ter o seguinte, vamos lá, substituindo. Eu vou ter que c é 3 ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui para a melhor visualização. Então, eu vou ter que c, que é 3 ao quadrado, é igual a que é 5, vezes n, que eu quero descobrir. Continuando, eu vou ter que 3 ao quadrado é 9, tá aí, igual a 5 vezes m. M é igual a 9 dividido por 5. O 5 passou dividindo. Então, m é igual a 1,8. Muito bem. Então, nós acabamos de descobrir o valor do cateto B, o valor da projeção N e o valor da projeção M. Né? Exercício está resolvido. Muito bem, então essa foi a nossa explanação a respeito de relações médias no triângulo retângulo. Espero que os exercícios tenham facilitado a sua compreensão quanto ao conteúdo em questão. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima.